O firewall da nossa ESXi serve como proteção tanto para o próprio host quanto para as máquinas virtuais, pois ele faz um controle de segurança para proteger os nossos dispositivos. Pois dessa forma a gente consegue criar regras de entrada e saída para o nosso servidor. No vídeo de hoje eu vou explicar para você de uma forma muito simples como funciona e para que serve o firewall da nossa ESXi. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Hoje estamos no difícil, fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 15 anos de experiência na área de TI. Dando continuidade à nossa série de vídeos aqui, esse curso que eu estou dando para vocês do VMware na prática, tudo que você precisa, a gente vai falar sobre um assunto interessante que é o firewall. Muita gente não sabe, mas a própria ESXi tem um firewall próprio. A gente sim tem que trabalhar em conjunto com o firewall externo, mas a gente precisa sim configurar o firewall da própria ESXi corretamente. Bom, se você chegou aqui só para ver esse conteúdo, saiba que tem muito mais coisa que você pode aprender sobre a ESXi. Então, curta, se inscreva no canal e assista todos os vídeos dessa playlist. Eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você, estudante. Bom, eu já estou logado aqui no meu servidor com a interface web e como a gente faz para acessar o firewall da ESXi? É muito simples, a gente vai aqui na parte de Networking e temos aqui várias seções. Eu já expliquei todas essas seções em vários vídeos aqui e a última para a gente finalizar a parte de hard é o Firewall Rules, que são regras de firewall do próprio ESXi. Bom, a gente vai conversando aqui para você entender a importância do firewall da ESXi. E o primeiro dele é o controle de acesso. Quando a gente configura corretamente as nossas regras de firewall, a gente pode configurar as regras de entrada, incoming ports, e as regras de saída, outgoing ports. Isso é importante para você limitar que serviço vai entrar e vai sair e que porta ele vai utilizar. Além disso, segurança, a gente que consegue limitar da onde vão vir os acessos e quem pode ter esses acessos. Porque se você não coloca essa camada de segurança, você pode receber ataques de DOS, por exemplo, dentro da sua ESXi. E a parte bem interessante é que a ESXi a gente pode administrar de várias formas as regras de firewall. Através da interface web aqui, o vSphere Client, que é um software que nós podemos gerenciar, e também através da linha de comando no Shell. Sim, depois a gente vai entrar aqui e eu vou mostrar para vocês como fazer algumas verificações de regra de firewall da nossa ESXi. Além disso, a gente tem uma série de regras que já vem padronizado e configurado na nossa ESXi, como a parte de DNS Client, a parte de DHCP, SSH, que são regras que nós precisamos utilizar, por exemplo, para utilizar o serviço DHCP, né? Ou, por exemplo, acesso SSH, são todos os serviços que já vem pré-configurado. Obviamente, a gente já vai ver aqui como fazer a habilitação e desabilitação de alguns serviços, como ele funciona, porque ele é um pouco diferente em relação ao vSphere, que é a parte de vCenter. No vSphere você tem muito mais configurações. Aqui na parte da ESXi é um pouco mais limitada, mas dá para fazer bastante coisa. Além disso, as regras de firewall trabalham diretamente com os serviços da ESXi. Se a gente vai na parte de Manage, a gente vai trabalhar isso mais para frente. Em serviço aqui são os serviços que estão rodando e estão parados, mas esses serviços aqui, eles vão funcionar em base às nossas regras de firewall. Como por exemplo, se a gente for vir aqui para a parte de baixo, um SSH Server, você pode ver que a parte de incoming, a entrada para quem quer acessar o servidor via SSH é a porta 22 e o SSH Client outgoing está na porta 22 para saída, que ele quer sair para acessar alguma coisa. Então lembre-se disso, que é muito importante. Além disso, a gente tem a parte de log e filtragem por IP. A parte de log é muito importante, porque qualquer tráfego ou qualquer requisição que nós fazemos dentro do nosso firewall vai fazer um registro de log e se a gente precisar fazer essa verificação, a gente consegue fazer. Além disso, a gente consegue fazer filtragem de IP. Mas o que é isso, Gustavo? Calma que eu vou te explicar. Vamos entender primeiro essa interface aqui do Firewall Rules, né? A gente já entendeu para que ele serve e como ele funciona. Aqui a gente tem várias camadas, tem do nome, key, incoming ports, outgoing ports, protocols, service e daemon.
O que acontece? No name é o nome do serviço e ele também coloca aqui uma key. A key é o nome do serviço que a gente pode atribuir ele ou desativar, ativar dentro do shell através da conexão SSH, que eu já mostro para vocês. Então aqui, quando a gente seleciona uma regra, a gente tem o nome da regra, SSH Server, é já muito falante assim dizendo, a nomenclatura é bem correta. A gente tem aqui que a gente não pode alterar esse nome agora, Incoming Ports, quer dizer que ele aceita requisições de acesso ao SSH, que é o próprio servidor, pela porta 22, não tem nenhuma porta de saída, Outgoing Ports, o protocolo que ele está utilizando é o TCP. Se você não sabe muito bem as diferenças entre os protocolos TCP e UDP, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu explico para você certinho o que são portas, protocolos e as diferenças entre o protocolo TCP e UDP. É importante você entender isso. Aqui depois ele fala se você tem um service, está falando que não tem ENA, não tem nenhum, e o daemon é none. O que acontece quando a gente clica na parte de Edit Settings? A gente tem essas configurações aqui. O que você pode entender aqui? No SXI aqui, a gente só pode configurar a regra para os IPs que podem acessar ele. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você quer limitar que somente uma faixa de IP acesse esse servidor via SSH. Então você clica na regra Edit Settings e aqui a regra principal normalmente é assim: Allow all connections from all IP address. Quer dizer o seguinte, que qualquer IP de qualquer lugar pode acessar esse servidor via SSH, mas você pode criar uma regra aqui dizendo Only allow connections from the following networks. Então a gente pode autorizar somente conexões que venham dessas redes. A gente pode aqui ele dá exemplos para você, ó. Select each network with a comma. Então a gente pode fazer networks. Por exemplo, eu posso fazer a network 92.168.0.0. E aí eu coloco a submask que eu preciso colocar aqui. Então coloque, vai ser uma /24. Ah, Gustavo, mas eu tenho que autorizar também de uma outra classe de IP, né? Uma outra network. Então eu coloco uma vírgula aqui, como ele está explicando para a gente no exemplo de baixo, e também damos o espaço. Vai ser a 172.16.0.0/16. Então o que eu estou dizendo aqui para ele? Somente as networks, essas duas aqui, podem conectar-se ao meu servidor via SSH. E ele dá vários exemplos aqui. Você pode colocar mais de uma network, pode colocar também um MAC address. Você também pode habilitar a parte de IPv6 aqui, que é bem interessante também. Se você tiver conexão IPv6 dentro da sua rede, você pode colocar aqui. E isso é para todas as regras, tá bom? Qualquer regra que você quiser aqui, você pode fazer essa modificação. E uma coisa interessante é que se essa regra de firewall não estiver ativa, as coisas não funcionam. Como, por exemplo, se não tiver ativado aqui o DHCP Client, o servidor aqui, por exemplo, a nossa SXI, se tiver conectado a um servidor DHCP, ele não vai funcionar. Então é interessante você entender isso. E quando a gente seleciona a regra de firewall aqui, ele te dá informações. Aqui, se ela está habilitada ou não. Nesse caso, ó, o DHCP Client está habilitado. Eu sei porque é de default. O standard da SXI é vir com esses serviços habilitados. Obviamente, você pode outros serviços habilitar também, como por exemplo, o serviço de NTP. NTP Client aqui, se você quer configurar um servidor NTP na sua SXI, que a gente vai ver mais para frente, esse serviço, essa regra aqui tem que estar ativa no seu firewall, por exemplo, aqui ela não está habilitada. Então, se eu quiser colocar um servidor NTP, não vai funcionar, porque vai ter um bloqueio ali dentro do meu firewall. E firewall funciona assim, você bloqueia tudo e habilita somente o que você precisa, beleza? Então, toda vez que nós vamos trabalhar com regras de firewall, a gente pode criar regras, pode modificar elas, pode colocar da onde que vai vir e também podemos desativar. Se a gente seleciona uma regra de firewall aqui e clicamos em Actions, a gente pode Enable, Edit Settings, que são aquelas que a gente viu, e também a gente pode colocar o serviço, porque tem um serviço atrelado a ele, entendeu? Por exemplo, o NTP tem um serviço atrelado, o SSH tem um serviço atrelado. Então, vamos fazer uma conexão SSH para eu te mostrar alguns comandos que são interessantes. Caso, por exemplo, você tenha algum problema e não consiga acessar a interface web, somente com, por exemplo, via comando, vou mostrar para você como isso funciona, entende? Então o que a gente precisa fazer? Vamos ver primeiro se a regra do SSH Server está habilitada. A gente já viu que está habilitado. Agora vamos ver o serviço se ele está funcionando. Então vamos à parte de Manage, Service, vamos procurar o nosso SSH,
SSH, ele chama TSM SSH. Você viu que o serviço SSH está desativado, ele está estopado, assim dizendo, né? Stopped. Então vamos clicar em Actions e vamos startar esse serviço. O SSH ele vem desativado de default dentro da SXI quando você instala ela, porque é uma questão de segurança. E eu também aconselho você só deixar ativo o SSH quando você for utilizar. Tirando isso, deixa desativado, beleza? Então vamos utilizar aqui o nosso PUT. É um programa que eu utilizo para fazer conexão SSH ou outros tipos de conexões do Windows para Linux. Vamos colocar o IP do meu servidor aqui. A porta é a porta 22, a gente já viu. E uma coisa que vocês têm que entender é, dentro da SXI, a gente não consegue alterar a porta das regras, seja do serviço ou da regra do Firewall, beleza? A gente só consegue desativar ou ativar o serviço, beleza? Então, vamos conectar aqui. Funciona agora. Vou colocar um nome que é o root. Fiz a conexão SH e tem aqui o comando, né? E o comando é SXI CLI Network Firewall Rules. Eu vou deixar esses comandos aqui na descrição do vídeo para você poder explorar ele e entender. Mas o que eu quero explicar para você entender aqui? Primeiro, ele te dá o nome do serviço e depois se enable, true or false. O true quer dizer que ele está habilitado, como por exemplo o SSH Server. Isso quer dizer que isso está habilitado porque a gente está conectado com ele. E você pode ver aqui que ele está como true, o SSH Client está como falso. Uma dica também, se você quiser procurar um serviço em específico, você coloca o colinha de comando, faz pipe espaço grep, que é uma localização. É como se você selecionasse e pedisse um output somente com aquele nome. Se eu coloco, por exemplo, SSH, ele me dá o output somente, por exemplo, tudo que começa com SSH. SSH Server, SSH Client, como os dois começam, ele me dá essa resposta. E aqui você pode fazer várias coisas. Você pode ativar, desativar algumas regras firewalls, você pode criar novas regras firewalls, e é isso que eu vou deixar para você como tarefa. Eu vou deixar os comandos aqui embaixo no link da descrição e eu quero que você explore e teste essas coisas, beleza? O meu conselho antes, se você puder, faça uma snapshot da máquina, né? Se você fizer alguma coisa e não conseguir mais acessar ela, você tem uma snapshot. É só você vir aqui no VMware Workstation, botão direito, snapshot e cria uma snapshot, beleza? Porque assim, se alguma coisa não funcionar, você vai conseguir voltar atrás e poder fazer a parte de reconfiguração sem nenhum problema. Bom pessoal, nesse vídeo nós entendemos para que serve o Firewall da SXI, como ele funciona e como a gente pode fazer as alterações. É muito importante vocês entenderem essas regras. No nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre a conexão da nossa SXI com o Active Directory. Eu sei que é uma coisa que vocês querem bastante e precisam entender como faz essa integração para poder fazer os acessos, tá bom? Passando para lembrar que agora aqui no canal a gente tem a área de membros. Se você quiser apoiar mais ainda o canal, se você puder, veja a parte de membros, onde a gente tem vários assuntos exclusivos para os assinantes. E além disso, nós prestamos consultoria e mentoria aqui na área de TI. Se você quiser saber mais sobre o serviço, acesse o site odescomplicando.com, onde tem mais informações lá, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.